Bom dia! Estamos aqui para o nosso Café com Fé, mais uma vez estudando a Palavra de Deus, e que bom ter a sua companhia nesse tempo em que estamos estudando sobre os mandamentos da mutualidade. Temos passado pelo Novo Testamento, encontrado no Novo Testamento muitos uns aos outros. E hoje eu quero falar sobre algo não muito comum, mas muito necessário, porque também é um mandamento da mutualidade do Novo Testamento. Capítulo 12 de Romanos, verso 10 diz: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ainda nessa mesma página, no capítulo 13, verso 7 diz: Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Hoje eu quero falar sobre a importância e o privilégio de honrar as pessoas. Às vezes nós temos dificuldade porque fomos criados dentro do ambiente em que fazer o que é certo não era mais do que obrigação. E às vezes nós não conseguimos reconhecer o valor, não conseguimos honrar as pessoas em função das funções que exercem, daquilo que realizam. Às vezes nós não conseguimos tecer elogios, não conseguimos honrar as pessoas naquilo que fazem. Mas a palavra de Deus nos ensina a necessidade de honrar. O que significa honrar? Significa reconhecer, dignificar, dar à pessoa o significado que de fato ela tem, o valor que de fato ela tem. E a palavra de Deus, ela nos recomenda a reconhecermos as pessoas naquilo que realizam, naquilo que fazem. Olhando para os diversos relacionamentos que temos, a palavra de Deus, ela vai nos recomendar a honrar muitas pessoas de maneira diferente. Por exemplo, em 2 Pedro 2,17, a Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades, aquelas que foram colocadas em posição de governo e foram estabelecidas por Deus, por isso devem merecer o nosso respeito, devem merecer a nossa honra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, falando sobre os deveres domésticos, ele diz aos filhos para que eles honrem seus pais, honra pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que as esposas devem honrar os seus maridos. Também no Provérbios 31, 23, os maridos devem honrar as suas esposas. E aqui nesse texto de Romanos 12, 10, a Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros. Lógico que a Bíblia vai falar sobre a necessidade de honrarmos a Deus. Por exemplo, em Provérbios 3:9, a Bíblia diz: honra o Senhor com as primícias da tua renda. Então, quando nós entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas no ambiente do culto, nós estamos fazendo isso para honrar ao Senhor. Judas, verso 29, vai dizer que ele é digno de toda glória, majestade, poder e autoridade, porque ele deve ser honrado. Mas quando nós pensamos em honrar a Deus, talvez não seja tão difícil da gente entender. No entanto, aqui no texto de Romanos 12, 10, a Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros. Então, é importante que nós saibamos reconhecer o valor das pessoas e das atividades e funções que exercem para nosso crescimento e para nossa edificação. Que Deus nos ajude a reconhecer o valor das pessoas e, segundo a palavra de Deus, possamos honrar uns aos outros. Vamos orar? Ó Deus bendito, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Queremos te agradecer por aquela pessoa que pregou o evangelho para nós, por aquelas pessoas, ó Deus, que o Senhor tem usado ao longo da nossa vida cristã para o nosso crescimento. E nós honramos, ó Deus, a memória dessas pessoas. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude em nossos relacionamentos hoje.
sabemos honrar aquelas pessoas que estão à nossa volta e contribuem para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a cumprir esse mandamento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?